Bom dia, começamos agora o quarto módulo do nosso curso de Direito Administrativo, analisando agora o terceiro setor, as nossas entidades paraestatais. Passando aqui para a lousa, nós temos aqui, inicialmente, algumas considerações genéricas sobre a matéria. Então vejam só, vou voltar no título aqui, que já fica subentendido que o nosso terceiro setor nada mais é do que aquele composto pelas entidades paraestatais. Como é que nós podemos trabalhar a matéria antes de propriamente passar para o conceito apresentado no primeiro tópico? Nós temos um primeiro setor que é composto pelas entidades políticas, pelas entidades administrativas e pelas entidades sob controle do poder público. Nós temos um segundo setor que corresponde à iniciativa privada com fins lucrativos. E aí nós chegamos, então, ao terceiro setor, objeto de nosso interesse nessa unidade, que nada mais é do que a iniciativa privada sem fins lucrativos. Então vejo que a matéria, nessa visão panorâmica aqui, é muito tranquila. O primeiro setor é integrado por todas as entidades políticas, por todas as entidades administrativas e por todas as entidades sob controle direto ou indireto do poder público, independentemente da sua área de atuação. Já o segundo setor, ele corresponde ao nosso nobre mercado. E aí eu coloquei a iniciativa privada com fins lucrativos. Destaco novamente, no segundo setor, pessoal, a gente bota só a iniciativa privada com fins lucrativos, porque eu tenho, nessas entidades sob controle do poder público, e mesmo aqui, eu tenho entre as entidades administrativas, entidades que atuam no domínio econômico com fins lucrativos, mas ainda assim, elas ficam no primeiro setor, ficando o setor reservado para a iniciativa privada com finalidade lucrativa. Pois bem, e aí sobra para o terceiro setor toda a iniciativa privada sem fins lucrativos. Com isso, voltamos aqui e passemos ao nosso conceito de entidades paraestatais. Bom, deixa eu até colocar aqui. Essa iniciativa privada sem fins lucrativos corresponde às nossas entidades paraestatais. Pois bem, há então o conceito de entidades paraestatais, iniciando aqui, são pessoas jurídicas de direito privado, instituídas por particulares, portanto, não integram a administração para prestar, sem fins lucrativos, alguma atividade de interesse público. Então vejam, pessoal, é extremamente ampla a categoria entidades paraestatais e, simplificando para nós, como eu já coloquei ali no esquema, nada mais são nossas paraestatais que pessoas jurídicas de direito privado criadas por particulares para exercer alguma atividade de interesse público sem finalidade lucrativa. Pois bem, aqui nós podemos mencionar uma imensa gama de entidades assim consideradas. Ora, eu entro num clube, eu estou perante uma pessoa jurídica de natureza associativa, uma entidade sem fins lucrativos. Um clube, eu posso mencionar aqui, por exemplo, uma igreja, são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, criadas sob a forma de associação. Todas as fundações privadas, ou seja, aquelas instituídas por particulares, também são alocadas aqui dentro do gênero paraestatal. Começando a adentrar no nosso direito administrativo, eu tenho aqui também os chamados serviços sociais autônomos. Ainda as entidades qualificadas como organização social,
Ainda, as entidades qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público. Então, o que tem em comum as entidades qualificadas como a CIP, como a OS, os serviços sociais autônomos, as fundações privadas, as associações em geral? Trata-se de entidades da iniciativa privada criadas para atuar em determinada área sem finalidade lucrativa. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa unidade? Após mais uma consideração geral sobre a matéria, nós vamos estudar os serviços sociais autônomos, as organizações sociais e as organizações de sociedade civil de interesse público, que são, dentro da categoria paraestatal, entidades em que há um regramento mais rigoroso por parte do próprio direito administrativo. As associações e fundações privadas são objeto especificamente do direito civil. Na verdade, não há um paralelo absoluto entre essas duas figuras, associação e fundação privada, e os serviços sociais autônomos, as OS e as OCIP. Por quê? Porque, na verdade, eu tenho aqui 3 terminologias de paraestatais próprias do direito administrativo que assumem, na verdade, uma dessas duas formas aqui, associação ou fundação privada, tal como reguladas no direito civil. Vamos aqui, eu coloquei uma consideração geral, só lendo aqui a parte inicial. Consequências decorrentes do fato das paraestatais não serem delegatárias de serviços públicos. Pois bem, nós vamos ter uma unidade própria para estudar os serviços públicos. Mas, para nós ter plena ciência dessa declaração que eu fiz, já vou colocar aqui de forma bem simples, quando que se considera um particular delegatário de serviço público. Vejam só. Um particular é considerado delegatário de serviços públicos quando e somente quando atua em área outorgada. Não, deixa eu mudar aqui. Quando, deixa eu vir aqui. Vamos mudar aqui o nosso português. Aqui. Exerce atividade conferida pela Constituição Federal a determinada entidade política. Então, voltando aqui, veja que, na verdade, não é difícil a gente vislumbrar. Um particular, então, é considerado delegatário de serviços públicos somente quando ele exerce uma atividade conferida pela Constituição Federal. Aqui está, pessoal. A determinada entidade política. Então, passando, por exemplo, em concreto, vejam só, eu boto de um lado os serviços de fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, posso colocar aqui telecomunicações, posso colocar aqui o transporte coletivo urbano. De outro lado, eu boto, olha aqui, educação, saúde, assistência social, pesquisa. Pois bem, para quem de vocês está bem lembrado da distribuição de competências prevista na Constituição,
Se nós formos para o artigo 21, lá nós iremos analisar artigos 21, 22 e 30 principalmente, que a competência no que toca ao fornecimento de água foi conferida pela Constituição a determinada entidade política. O mesmo vale para energia elétrica, telecomunicações, competência da União. Transporte coletivo urbano, competência dos municípios, bem como do Distrito Federal, no exercício da competência municipal. O que significa? Como eu tenho 4 atividades aqui, conferidas pela Constituição a determinada entidade política, significa que um particular só pode exercer tais atividades mediante uma delegação do poder público. E aí, então, eu vou ter efetivamente um delegatário de serviços públicos. Tudo bem. Passamos aqui para o outro lado, vejam só, pessoal, principalmente as 2 primeiras atividades. Educação, saúde. Ora, bolas, educação, saúde, assistência social, pesquisa, principalmente as 2 primeiras, são atividades indispensáveis à vida em coletividade. Mas elas não foram conferidas pela Constituição a determinada entidade política. O que significa que um particular pode agir, exercer tais atividades independente de delegação. Essas atividades são livres à iniciativa privada, respeitada, evidentemente, as determinações legais e constitucionais. Então, como um particular pode atuar em qualquer dessas áreas, entre outras, independentemente de delegação, não vai se configurar a figura do delegatário de serviços públicos. Pois bem, as entidades paraestatais, voltando aqui, elas atuam nesse segundo tipo de área. São atividades que não foram conferidas pela Constituição a determinada entidade política. Daí o fato, justificando então, delas não serem delegatárias de serviços públicos. Pois bem, antes de a gente proceder à leitura do restante aqui dessas considerações, vejam só. Se eu tenho um particular que atue como delegatário de serviços públicos, ele vai estar sujeito a um regramento jurídico todo especial, dentro do qual ele poderá gozar de algumas prerrogativas do nosso regime jurídico administrativo. Por exemplo, os atributos dos atos administrativos. Um desses atributos, para nós ilustrarmos a matéria, é a nossa imperatividade. A imperatividade é o atributo do ato administrativo pelo qual ele se impõe ao administrado independentemente de sua concordância. Por meio do uso desse atributo, a administração, por exemplo, quando ela lavra uma multa para um administrado, essa multa está perfeita, independentemente da concordância do administrado por ela atingido. E isso, pessoal, nos limites da delegação, o delegatário também pode fazer. O que é aquela conta de energia elétrica, por exemplo, que chega na nossa casa todo mês? Ora, é um ato produzido unilateralmente pelo delegatário que já define o valor e os termos da obrigação de pagamento. É uma atuação de um delegatário com imperatividade. Pois bem, então os delegatários de serviços públicos são os únicos particulares que podem praticar atos com certas prerrogativas próprias do regime jurídico administrativo. Além disso, esses delegatários estão sujeitos, no que toca a atribuições diretamente relacionadas ao serviço público, eles estão sujeitos a responder em mandado de segurança. E, por fim, no que toca aos atos comissivos praticados na prestação do serviço público, eles estão sujeitos à responsabilidade objetiva. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Nós vamos ter uma unidade só para estudar essa matéria central em direito administrativo, que são espécies de responsabilidade. Dentre elas, a ênfase principal sempre é na responsabilidade objetiva. Então, por exemplo, se tu tem uma empresa, vamos imaginar aqui, só que é para ser uma via pública, tu tem uma empresa de transporte coletivo urbano. Está aqui o ônibus da empresa.
Aqui vem um veículo de um particular e há uma colisão envolvendo o ônibus de transporte coletivo urbano e o veículo particular. Pois bem, como eu tenho aqui um ato comissivo praticado por um agente da prestadora de serviço público, do nosso delegatário de serviço público, a empresa delegatária estará sujeita, em relação aos danos oriundos do evento lesivo, à responsabilidade objetiva. Quando nós vamos estudar com muita calma, essa responsabilidade é fácil, vamos assim dizer, se configurarem os seus elementos de constituição. Basta que se prove a ação, no nosso caso, de um agente do delegatário de serviço público, agindo nessa qualidade, o dano e o nexo causal. Ou seja, basta que o lesado prove que o dano decorreu da ação de um agente do delegatário de serviço público nesta condição. E nasce para ele, para o particular, que sofreu dano, direito à indenização. O que não é necessário que esse particular comprove? Não é necessário que ele comprove dolo ou culpa desse motorista aqui do delegatário de serviço público. Pois bem, então, responsabilidade objetiva, sujeição ao mandato de segurança e atuação no gozo de certas prerrogativas do regime jurídico administrativo são três elementos que eu posso vincular aos particulares quando delegatários de serviços públicos. E agora fica fácil de concluir. Então, botei aqui, estou iniciando a leitura, consequências decorrentes do fato das paraestatais não serem delegatárias de serviços públicos. A. Não gozam de prerrogativas administrativas, sendo suas relações jurídicas mantidas com outros particulares, marcadas pela isonomia e regidas pelo direito privado. Então, vejam só, eu destaquei aqui relações jurídicas mantidas com outros particulares, porque, sem dúvida, as entidades paraestatais estão sujeitas, em certas matérias, ao nosso regime jurídico administrativo. O que eu quis destacar nesse momento é que, por exemplo, uma entidade qualificada como organização social, as relações que ela mantém com outros particulares são reguladas pelo direito privado, de modo que prepondera na relação o princípio da isonomia. Não há nenhuma superioridade a priori a favor da paraestatal. Seguindo aqui, seus dirigentes não possuem legitimidade passiva para responder em mandado de segurança. E C, sua responsabilidade é subjetiva, pressupondo conduta dolosa ou culposa de seus agentes. Pois bem, já vamos adentrar aqui na análise da primeira espécie de entidade paraestatal, os serviços sociais autônomos. Só deixa eu complementar que, numa visão panorâmica, vale a pena a gente ter essa visão geral da matéria. Nós vamos analisar, dentro da legislação, principalmente que regula as organizações sociais, a questão do fomento. Pois bem, mas eu tenho certas modalidades de fomento que eu posso chamar assim, modalidades genéricas de fomento, ou seja, que são passíveis de gozo por toda e qualquer espécie de entidade paraestatal. São realmente as figuras mais singelas, as modalidades mais singelas de incentivo material do poder público. Quais são essas modalidades genéricas? Primeiro, a mais comum disparadamente, o repasse de recursos orçamentários. Uma segunda, a permissão de uso gratuito de bens públicos. E podemos botar uma terceira, que são empréstimos
com condições facilitadas, prazo de carência, juro mais baixo e, por fim, benefícios de natureza fiscal. Benefícios fiscais. Então, vejam só, pessoal, por que há, vamos assim dizer, essa ampla gama de modalidades de fomento com as quais o poder público pode auxiliar